quando nós viramos o ano, nós vamos virar o ano não entendendo algo, mudou o ciclo, e dentro desse ciclo não há mudança de vida, se não há mudança de plantação. Agora, o que nós precisamos entender é que 2025, agora ouça isso com muita atenção, isso aqui é profético que eu vou falar para você. Nós estamos muito perto de uma mega, mas uma grande crise mundial relacionada a tudo aquilo que nós conhecemos como geopolítica, como economia, como poderes, como espiritual, e vem de uma forma tão poderosa que nós vamos começar a ver pessoas se levantarem e pessoas sumirem. Preste muita atenção nisso aqui. Esse ano de 2025, ele é um ano muito profético. Pessoal, o que precisa acontecer para a volta de Cristo Jesus? Se nós formos buscar listar isso daqui nos dedos, você não consegue mais. Há 50 anos atrás você listava, ainda vai acontecer tal coisa, ainda vai acontecer isso. Hoje não, está muito perceptível, nós conseguimos perceber que Jesus está voltando, que essa hora está chegando, e nós como igreja precisamos clamar: Maranata, Maranata, nós queremos que Ele venha. Só que será que nós estamos prontos para isso? Ou será que seremos pegos desprevenidos? Será que nós estamos vivendo a nossa vida esquecendo que Maranata, Ele vem, Ele vai vir, Ele está vindo. Logo, 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 você vai ver o selo ser aberto, o último selo, e ao abrir literalmente, eis que vem o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Agora, 2025, homens se levantarão, mulheres se levantarão, cheios do Espírito Santo, quebrando, batalhando, guerreando, e outros desaparecerão, porque não viveram aquilo que Deus tem para a vida deles. Não há mais tempo de nós vivermos a nossa vida do jeito que queremos. É tempo de posicionamento, é tempo de começarmos a marchar, é tempo de começarmos a andar, é tempo de começarmos a projetar aquilo que nós nascemos para viver em Deus. Não há mais tempo para nós começarmos a continuarmos a andar acreditando, mas será o dia, não, esse dia já chegou, ele está tão próximo que nós conseguimos perceber isso no nosso dia a dia. Ah, mas eu tenho pouca força. Mas você não tem negado o nome do Senhor e tem guardado a sua palavra. Você tem guardado a sua palavra. E se de verdade você se manter fiel, prepara, porque até aqueles da sinagoga de Satanás vão ter que se prostrar diante dos teus pés e reconhecer: o Senhor te ama. Versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Jesus, da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. 2025, gente, será um ano de experimentar mesmo pessoas. Você vai ver pessoas apostatando da fé, você vai ver pessoas negando Jesus, você vai ver pessoas demonstrando de Cristo. Aí você olha e diz: pastor, mas eu já vejo tudo isso acontecer. É só o início. Você vai ver pessoas que anunciam Jesus dentro da igreja, nos púlpitos, começando a de verdade pregar tudo o contrário do que a palavra nos diz. Você vai ver pessoas que de verdade entregaram a sua vida para Jesus e hoje estão vivendo o contrário daquilo que é a vontade de Cristo para a vida delas. Elas apostatarão da fé. Essas pessoas largarão do Evangelho, essas pessoas esquecerão do Evangelho, essas pessoas abrirão mão daquilo que é a verdade de Deus para a vida delas. Por quê? Porque de verdade, versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora eu quero que você se atente para cá. Conserva o que? Isso daqui daria uma pregação de umas 3 horas. O que você tem? O que você tem? Eu tenho pouca força, mas eu consigo orar. Conserva. Eu tenho pouca força, mas eu consigo ser fiel. Conserva. Eu tenho pouca força, mas eu consigo louvar, adorar e buscar o Senhor. Conserva. Eu tenho pouca força, mas eu consigo ainda buscar a presença do Senhor no meu quarto, no meu lugar secreto. Conserva. Eu tenho pouca força, mas ainda existe dentro de mim uma chama que está queimando pela presença do Senhor. Conserva.
é tempo de conservar aquilo que existe em você. Por quê? Porque a coroa vai ser tirada de muitas pessoas, porque elas não estão conservando aquilo que o Senhor confiou sobre a vida delas. Elas estão começando a olhar e perceberam que as coisas estão apertando, o tempo está difícil, mas isso deve ser para nós o objetivo de entender: eu sei que está se cumprindo aquilo que Ele disse. Pastor, eu não vou para a igreja não, é melhor eu viver a minha vida sozinho, porque a igreja é um lugar onde existe tanta coisa errada. Justamente por isso que nós estamos aqui dentro, porque a igreja é perfeita, ela é perfeita até eu e você entrar. No momento em que o imperfeito entra dentro de um lugar perfeito, o que acontece? A imperfeição está ali. E nós precisamos entender que aonde é que está o problema é que nós estamos nos adaptando justamente àquilo que o mundo nos oferece, para não sermos confrontados com aquilo que vivemos. Nós precisamos ser confrontados, nós precisamos começar a entender: não há mais tempo para vivermos da forma como queremos, porque isso vai gerar dentro de nós uma lacuna que jamais será preenchida, a não ser pelo próprio Espírito. E por que não buscamos o Espírito Santo? Por que nossas reuniões são sem fogo? Por que nossas reuniões não tem batismo mais com o Espírito Santo? Por que nossas reuniões já não tem mais o dom de línguas sendo liberado, pessoas recebendo de Deus, sendo impactadas, sendo curadas, recebendo milagre? É porque o Evangelho parou de ser o Evangelho de poder. E aonde não existe o Evangelho de poder, é porque esse Evangelho não é de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho de poder. O reino é demonstrativo. As pessoas precisam ser tocadas pelo impacto da glória de Deus. Foi isso que Jesus realizou. Aí você olha e diz: e qual a diferença? Aliás, eu te pergunto, qual a diferença de Jesus trazendo a realidade do Evangelho do Reino para uma multidão faminta e desejosa para os dias de hoje? Nenhum. Não há diferença. As pessoas estão famintas, as pessoas estão desejando, as pessoas estão querendo algo diferente, as pessoas precisam receber algo diferente, mas o que é entregue a elas é algo que não vem de encontro à necessidade não humana, mas à necessidade do Espírito. O seu espírito tem que clamar pelo Senhor, o seu espírito tem que clamar pela presença dEle, o seu espírito tem que desejar mergulhar em Deus e alcançar respostas que são espirituais. Queridos, nós não somos naturais, nós somos espirituais. Nós temos que ter dificuldade de viver com a terra, e ao contrário, nós nos adaptamos à terra de tal maneira que nós amamos tanto a terra, nós amamos tanto o natural, nós amamos tanto aquilo que é mudando, que esquecemos: nós não somos daqui. Eclesiastes capítulo 12 vai dizer que a alma, ela vai para julgamento, o corpo, ele volta para o pó, e o espírito volta para Deus. Agora, eu preciso compartilhar algo com você. Repita comigo: não só, bem alto, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem já ouviu esse versículo, essa palavra por muitas vezes, e você se pergunta: do que Jesus estava falando? Nós somos um ser tricotrômico. Nós somos uma alma e nós temos dois corpos, um espiritual e o outro físico. Qual desses três corpos você mais alimenta? Aquele que você mais alimentar domina você. Se você é um ser espiritual, mas alimenta teu corpo físico, ou seja, quando que eu alimento meu corpo físico? Quando, olha para você e entenda uma coisa: o seu corpo físico, ele reflete o que o seu corpo original recebe, que é a sua alma. Se você dá alimento à sua alma, seu corpo físico é abastecido. Isso nós estamos falando de comida apenas. Quando você alimenta seu espírito com a palavra, com a oração, com a busca, e deseja o Senhor, aquela guerra que a Bíblia diz que existe entre espírito e alma, ou entre espírito e carne, ela começa a ter um vencedor, e é o Espírito.
E aí você vai começar a perceber o profético se manifestar na sua vida. O profético só se manifesta na vida de um homem quando o espírito dele está sendo alimentado, ou seja, não só de pão, mas de toda a palavra. A palavra que sai do trono e ela entra dentro do teu espírito, ela tem poder de mudar a história, ela tem poder de mudar o lugar onde você está, ela tem o poder de mudar vidas, transformar pessoas, impactar pessoas. O teu espírito é alimentado para que de verdade você possa manifestar ao outro aquilo que está dentro dele. Se o que nós damos às pessoas é o que nós recebemos no mundo, então o que mais está sendo alimentado é a alma. Só que se a alma vai para julgamento e o espírito volta para Deus, logo eu preciso alimentar aquele que de verdade veio dele. Eu sou um ser espiritual, você é um ser espiritual. Aí por isso que nós temos dificuldades, tantas, mas tantas dificuldades, relacionadas ao emocional, ao financeiro, relacionadas ao físico, relacionadas a tantas áreas da nossa vida. E por que nós temos essa dificuldade? Porque o corpo que você alimenta determina a forma como você vive. Você sabe quando uma pessoa começa a falar o seguinte, que ela viu um anjo? Gente, todo mundo, Quando uma pessoa diz assim, eu estava em oração e de repente o céu se abriu, todo mundo, Ou então quando alguém diz assim, eu acordei e Deus me lembrou de alguém, eu peguei o telefone e liguei, ela falou, eu precisava que alguém ligasse. Aí você, meu Deus, isso é o que você está alimentando. Deus, ele busca corações, só que ele não encontra. A Bíblia vai dizer lá no livro de Ezequiel, que de verdade o Senhor procurou alguém na brecha e não encontrou. Isso dói, porque quantas pessoas o Senhor está buscando que estejam na brecha, para estarem disponíveis para viver o que Ele quer, mas não encontra. E o que é estar na brecha? É você entender algo. Será que quando Deus contar comigo e com você para algo, nós estamos disponíveis? Será que quando o Senhor desejar trazer cura, milagre, libertação, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma palavra profética para a vida de alguém, Ele nos encontra disponíveis? Ou não? Se Ele nos procura na brecha e não encontra, é porque nós não estamos disponíveis. Estar na brecha, você de verdade está pronto. Senhor, eis-me aqui. Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que quando Isaías vê a glória do Senhor, e o Senhor pergunta a quem enviarei, ele se posiciona, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que tem um detalhe, Isaías só se posiciona para dizer eis-me aqui, quando o anjo vai no altar, pega com a tenaz, uma brasa viva e coloca nos lábios de Isaías. Por quê? Porque Isaías diz assim ao Senhor, meu Deus, eis que eu vi a glória do Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros, que habito em meio de um povo de lábios impuros. Aonde é que havia necessidade de Isaías? Na boca, nos lábios. Aonde há a minha e a sua necessidade, é lá que o Senhor vai tocar. Se você reconhecer, o problema está aqui, no físico, Deus toca no teu físico. Se você entende, o problema está na alma, Deus toca na tua alma. Se você reconhece que o problema está no espírito, Deus toca no teu espírito. Mas Ele vai tocar no lugar da tua necessidade. O lugar da necessidade de Isaías era a impureza dos seus lábios. Era a impureza dos seus lábios. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 18, que quando aqueles anjos, a teofania, Pai, Filho e Espírito Santo, veio até Abraão para relatarem que eles destruiriam Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que quando eles se aproximam, Abraão estava na entrada da tenda, Gênesis 18, e aí eles se achegam a Abraão, conversam com Abraão, compartilham tudo aquilo que eles iriam relatar, iriam fazer em Sodoma e Gomorra, destruição. E aí eles vão para Sodoma e Gomorra. Chegando em Sodoma e Gomorra, eles encontram Ló. A Bíblia diz que Ló estava na porta da cidade. Pastor, o que significa isso? O lugar onde você está determina o cuidado que você tem. Abraão estava onde? Na porta da tenda. Diga tenda. Quem está na porta da tenda cuida de quem está dentro.
Quem está na porta da cidade cuida da vida dos outros. Ló deveria estar cuidando da sua tenda, da sua casa, mas ele estava cuidando da porta da cidade. O lugar em que você está determina o cuidado que você tem. Quantos de nós estamos perdendo a nossa vida? Por quê? Porque nós estamos alimentando aquilo que não é necessário. Na porta da cidade você não consegue alimentar assim nem os seus. Você consegue alimentar os seus e a si mesmo quando você sai da porta da tenda, porque a tenda ela significa, ela representa o lugar secreto, é onde você encontra Deus, é onde você busca, é onde você se derrama, é o lugar que você deseja de encontrar o Senhor, é lá que você precisa estar. Mas às vezes nós estamos gastando tempo na porta da cidade. A porta da cidade significa o átrio. É o lugar onde todos estão. Será que nós queremos estar onde todos estão? Nós temos que estar em lugares diferentes. Enquanto dia 31 alguns vão passar pulando ondas, você vai passar no altar de glória a Deus. Enquanto dia 31 alguns vão passar com garrafa de uísque, você vai passar bebendo da presença do Senhor de glória a Deus. Enquanto no dia 31 alguns vão estar se prostituindo, alguns vão estar vivendo e fazendo coisas que não agradam o Senhor, você vai estar na presença do Senhor. Plantação. A plantação determina a sua colheita. Sempre será assim. Pecado é algo que nós precisamos arrancar da nossa vida de uma vez por todas. Não há espaço para pecado. Por quê? Porque se nós guardarmos, se nós de verdade reconhecermos a necessidade que há daquilo que o Senhor está falando com a igreja de Filadélfia, ou seja, você tem que preservar, você tem que guardar, você tem que reter aquilo de uma forma em que você cuida, que o Senhor já confiou sobre a tua vida. Ou será que nós queremos perder a nossa coroa? A Bíblia vai dizer, Eclesiastes capítulo de número 7, no versículo 3 e no versículo 8, ouça bem. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início. Eu não me preocupo como eu comecei, apesar disso fazer parte da minha história. Eu me preocupo como vai encerrar os meus dias. Tem pessoas que ficam, naquela época era assim. Quando eu comecei eu orava, quando eu comecei eu buscava, quando eu comecei eu jejuava, quando eu comecei eu lia a Bíblia, quando eu comecei eu tinha temor ao Senhor, quando eu comecei eu me afastei do pecado, do vício, do mal. E hoje? Não, hoje eu vivo tudo aquilo. Ou seja, Eclesiastes 7:8 não está se cumprindo, porque é melhor o fim das coisas do que o início. O início é, você está começando, está caminhando, mas o final é, você teve sucesso na sua caminhada. O final das coisas é melhor do que o início delas. Eu preciso me preocupar, como é que eu estou hoje? Hoje eu tenho buscado o Senhor. Nas minhas limitações eu tenho buscado o Senhor. Na minha falta de força eu tenho buscado o Senhor. Naquilo que para mim ainda é dificuldade, eu tenho buscado o Senhor. Eu não consigo entender a Bíblia, mas eu leio. Eu não tenho muita força para jejuar, mas eu jejuo 14 horas, 10 horas, eu dou um jeitinho. Eu não tenho muita força para orar, mas eu estou ali 10 minutos, 30, 40, 1 hora, 2 horas. Eu estou me esforçando. Ou seja, eu estou avançando. Estou avançando. Não, eu já orei muito na minha vida. A partir de agora eu vivo uma vida sem oração. Você está regredindo. Você está regredindo e perdendo aquilo que de verdade o Senhor confiou sobre você. Vende sem demora, versículo 11. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perseverar. Perseverar. Não pare. É difícil, há pedras no caminho, há espinhos, há traições, há mentira, há pessoas se preocupando mais com o externo do que com o interno, mas persista, vale a pena.
vale a pena perseverar. Vale a pena perseverar. Eu quero ler Isaías, que o Senhor me pediu para a gente fazer um ato profético nessa noite. Isaías 6. Isaías capítulo 6. Diz assim Isaías 6: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando os lábios de Isaías são curados, são restaurados, e a iniquidade vai embora, Isaías está pronto para dizer: eis-me aqui, pode me enviar. Mas antes disso acontecer, não tem como ir. A nossa necessidade nessa noite é que as brasas sejam tiradas do altar e toque aonde há necessidade, seja nos lábios, seja nos ouvidos, seja nos olhos, seja no tato, seja no corpo físico, seja na alma. E essa noite é uma noite profética de restauração. O Senhor vai nos restaurar no altar, e as brasas que serão tiradas do altar vão tocar em nossas necessidades, porque necessidades são geradas na iniquidade. Toda iniquidade no homem, ela é diretamente ligada ao DNA do homem. Ela vai gerando morte de dentro para fora. Toda iniquidade, ela gera morte de dentro para fora. E a pessoa que está iníqua, ela não vê, ela não percebe que a doença vem de dentro.